Caim, o primeiro assassino da história humana. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva, o primeiro ser humano nascido através de um parto natural. Agricultor de profissão, ele oferecia os frutos da terra como sacrifício a Deus. Seu irmão Abel era pastor de ovelhas. Ambos viviam numa época em que a humanidade inteira cabia em uma única família. Caim cometeu o primeiro homicídio documentado da história. Matou seu próprio irmão Abel por ciúme, depois que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a dele. Não existia lei contra assassinato porque ninguém jamais havia sido morto antes. Caim literalmente inventou o conceito de homicídio. Quando Deus o confrontou, ele respondeu com a frase mais fria da Bíblia: "Sou eu o guardião do meu irmão?" Mas a punição de Caim foi estranha. Deus não o matou. Colocou uma marca nele para que ninguém o tocasse. Caim viveu décadas como fugitivo imortal. Fundou uma cidade inteira e teve filhos. O primeiro assassino da história morreu velho, de causas naturais. A justiça divina nem sempre é imediata. Caim provou que o mal não precisa de manual de instruções. Nasce com a humanidade. Mas se Caim matou por ciúme, nosso próximo personagem matava por diversão. Jezabel, a rainha que transformou o assassinato em política de Estado. Jezabel era uma princesa fenícia que se casou com Acabe, rei de Israel, por volta de 874 a.C. Ela trouxe consigo o culto a Baal, deus da fertilidade e das tempestades. Diferente das rainhas tradicionais de Israel, Jezabel não era apenas consorte, ela governava de fato. Usava maquiagem pesada, tinha centenas de profetas pagãos sob seu comando e desprezava abertamente o Deus de Israel. Jezabel orquestrou o assassinato de Nabote para roubar sua vinha. Mandou matar centenas de profetas do Deus hebreu. Perseguiu Elias, o profeta mais poderoso de Israel, forçando-o a se esconder numa caverna por meses. Ela transformou Israel num estado teocrático pagão, onde adorar o Deus de Abraão era crime punível com morte. Durante seu reinado, o nome Jezabel se tornou sinônimo de manipulação e crueldade. Curiosamente, Jezabel morreu exatamente como foi profetizado. Quando seus próprios servos a jogaram pela janela do palácio, ela ainda teve tempo de se maquiar e pentear antes da execução. Os cães devoraram seu corpo, restaram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Até hoje, Jezabel é usado como insulto para mulheres manipuladoras. Jezabel provou que o poder nas mãos erradas não precisa de força bruta, apenas ausência total de empatia. De uma rainha sedenta por poder, vamos agora para um rei sedento por sangue. Herodes, o Grande, o rei que massacrou crianças por medo de perder o trono. Herodes governou a Judéia entre 37 e 4 a.C. como rei cliente de Roma. Ele era idumeu, não judeu de sangue, o que gerava desconfiança constante. Para compensar, construiu o segundo templo de Jerusalém, um dos edifícios mais grandiosos do mundo antigo. Paranoico e brutal, Herodes confiava em ninguém, nem na própria família. Herodes mandou matar 3 de seus próprios filhos, uma de suas esposas e a sogra por suspeita de conspiração. Quando os magos do Oriente disseram que um rei dos judeus havia nascido em Belém, Herodes ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos na região. Historiadores estimam entre 20 e 60 crianças mortas. O imperador Augusto disse que era mais seguro ser porco de Herodes do que filho dele, porque ele, como judeu, não comia carne de porco. Mas Herodes tinha tanto medo de não ser pranteado que no leito de morte ordenou a prisão dos líderes judeus mais respeitados. A ordem era: quando ele morresse, todos deveriam ser executados. Assim, haveria luto forçado no dia de sua morte. Por sorte, a ordem nunca foi cumprida. Herodes morreu sozinho, odiado e em agonia, provavelmente de gangrena. Herodes construiu monumentos para ser lembrado, mas a história só lembra suas atrocidades. Se Herodes matava por paranoia, nosso próximo personagem matava por prazer. Nabucodonosor II, o imperador que destruiu Jerusalém e escravizou uma nação inteira. Nabucodonosor II governou a Babilônia entre 605 e 562 a.C., transformando-a na maior potência militar do mundo antigo. Ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas, mas suas conquistas vieram com um preço de sangue.
Alto, imponente, ele se via não como rei, mas como Deus na terra. Em 586 a.C., Nabucodonosor sitiou Jerusalém por 2 anos, causando fome tão brutal que há relatos bíblicos de canibalismo. Quando a cidade caiu, ele queimou o templo de Salomão, destruiu as muralhas e levou 10.000 judeus como escravos para a Babilônia, incluindo profetas, sacerdotes e a nobreza. Jerusalém foi reduzida a cinzas. O exílio babilônico durou 70 anos e quase extinguiu o judaísmo. Mas Nabucodonosor teve um colapso mental épico. Segundo o livro de Daniel, ele passou 7 anos vivendo como animal, comendo grama, deixando cabelo e unhas crescerem. Arqueólogos encontraram evidências de que ele desapareceu do governo por anos, possivelmente por um surto psicótico. Quando recuperou a sanidade, reconheceu o Deus de Israel, tarde demais para mudar o que havia feito. Nabucodonosor provou que até o homem mais poderoso do mundo pode perder tudo, inclusive a própria mente. De um imperador enlouquecido, vamos para o traidor mais famoso da história, Judas Iscariotes, o homem que vendeu Deus por 30 moedas de prata. Judas era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele não era pescador como Pedro ou João, era o tesoureiro do grupo, responsável pelas finanças. Vinha de Iscariotes, uma cidade da Judéia, e era possivelmente o único discípulo que não era galileu. Isso o tornava, de certa forma, um estrangeiro dentro do círculo íntimo. Judas traiu Jesus, entregando-o aos sacerdotes do Sinédrio em troca de 30 moedas de prata, equivalente ao preço de um escravo. Ele identificou Jesus com um beijo no jardim do Getsêmani, permitindo sua prisão. Essa traição levou diretamente à crucificação. Judas não apenas traiu um amigo, ele entregou quem cristãos consideram o Filho de Deus. Seu nome se tornou sinônimo de traição em dezenas de idiomas. Mas Judas se arrependeu imediatamente. Ele tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, dizendo: "Pequei", traindo sangue inocente. Quando recusaram, ele jogou as moedas no templo e se enforcou. Seu corpo inchou tanto que, segundo Atos dos Apóstolos, ele se arrebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. O campo comprado com o dinheiro da traição foi chamado de campo de sangue. Judas provou que alguns erros não têm volta. Nem 30 moedas, nem a eternidade podem comprar de volta um momento. Se Judas traiu por ganância, nosso último personagem trai por natureza. Satanás, o adversário, o acusador, o mal personificado. Satanás não é exatamente um personagem, é uma força. Na Bíblia hebraica, Satã significa adversário ou acusador. Ele aparece no livro de Jó como membro da corte celestial, testando a fé dos justos. No Novo Testamento, ele se torna o diabo, a serpente que tentou Eva, o anjo caído que se rebelou contra Deus. Representado como dragão, serpente ou anjo das trevas, ele é o inimigo eterno da humanidade. Satanás é responsável, direta ou indiretamente, por toda a maldade narrada na Bíblia. Ele tentou Eva no Éden, causando a queda. Tentou Jesus no deserto por 40 dias. Possui pessoas, instiga guerras, corrompe reis, destrói famílias. No Apocalipse, ele lidera um exército de demônios na batalha final contra Deus. Enquanto todos os outros vilões deste vídeo morreram, Satanás, segundo a teologia cristã, ainda está ativo. Mas Satanás não é o oposto de Deus. É o oposto do arcanjo Miguel. Ele não é onipotente, onisciente ou onipresente. Ele perde todas as batalhas importantes. Segundo o Apocalipse, seu destino final já está decidido. Será lançado no lago de fogo e sofrerá eternamente. O ser mais perigoso da Bíblia é, paradoxalmente, o único cujo fim já está escrito. Satanás representa o mal que escolhe ser mal, sem desculpas, sem redenção, sem volta. E talvez seja por isso que, de todos os personagens desta lista, ele seja o único que nunca se arrependeu. Você acabou de conhecer os 6 personagens mais perigosos da Bíblia, de Caim, o primeiro assassino, até Satanás, o mal eterno. Cada um deles representa um tipo diferente de perigo: ciúme, manipulação, paranoia, megalomania, traição e rebelião pura. Mas o que todos têm em comum é a escolha, o momento em que decidiram que o mal valia a pena. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like,
E me diga nos comentários, qual desses personagens você considera o mais perigoso?